Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira palestra da série de webinários intitulada Português como Língua Estrangeira na Formação Docente Inicial e Continuada do Profissional de Letras. Este é um evento promovido pelo Programa de Integração Estudantil, o PROINT, em parceria com o Escritório de Cooperação Internacional, o ECI, da UEM, e também por docentes do curso de Letras da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Hoje teremos a palestra Educação Linguística e Praxeologias Decoloniais em Português como Língua Adicional do Brasil Central. Rotas, rumos, contornos e novas perspectivas, proferida pelo professor Dr. Kleber Aparecido da Silva, da Universidade de Brasília. Muito obrigada, Kleber, por aceitar o nosso convite, pela sua presença no evento e por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. É um prazer recebê-lo virtualmente mais uma vez na UEM. Daqui a pouco, a professora Célia fará a apresentação formal do palestrante. Antes, gostaríamos de convidar o assessor do ECI da UEM, professor Dr. Renato Leão, e a coordenadora do PROINT da UEM, professora doutora Jane Alves da Silva Moreira, para dar as boas-vindas ao professor Kleber e para falar um pouco sobre esta iniciativa. Começamos, então, com o professor Dr. Renato Leão, assessor do ECI. Obrigado, Luciana. Boa noite. É com muita satisfação e uma honra que eu venho saudar os organizadores, os convidados e os participantes e, sobretudo, os alunos internacionais desse evento. Eu sou Renato Leão, como a professora Luciana disse, sou assessor do ECI, e em nome do professor Márcio Cassandri, que é o coordenador do Escritório de Cooperação Internacional da UEM, e em nome de toda a nossa equipe, eu recebo o professor Kleber Aparecido da Silva com muita alegria e, como eu disse, com muita satisfação. O Escritório de Cooperação Internacional da UEM se entusiasma, apoia e se envolve com toda a iniciativa em prol da internacionalização da universidade. E essa é mais uma delas. Então, eu espero que esse seja um evento muito frutífero e que vocês aproveitem a fala do professor Kleber. Boa noite e um bom evento a todos. Obrigada, professor Renato, pelas palavras e pelo apoio do ECI na organização do evento. Agora convidamos a professora doutora Jane Alves da Silva Moreira, coordenadora do PROINT. Olá, meu boa noite a todos e todas e todos. Eu quero saudar também aos participantes desse evento, em nome da Pró-Reitoria de Ensino, da professora Alexandra Abdala, Cousim, e também em nome do nosso programa, o PROINT, que é o Programa de Integração Estudantil da UEM. Eu sou a professora Jane Moreira, aqui da UEM, do Departamento de Teoria e Prática da Educação, e assessora também aqui da Pró-Reitoria de Ensino. Quero saudar e desde já agradecer imensamente ao professor Kleber, que estará conosco nesse momento, ao qual nós estamos ansiosos e ansiosas para aprender mais e mais contigo, da tua trajetória. É uma honra ter você aqui conosco, professor Kleber. Também quero agradecer ao ECI, o nosso Escritório de Cooperação Internacional, que temos desenvolvido esse trabalho conjunto, Luciana? Desde o ano passado, quando surgiu essa necessidade, essa importância de desenvolvermos aí o curso de português para estrangeiros. Então, agradeço desde já, porque a gente estabeleceu essa parceria, tem dado muito certo. A professora Célia Regina dos Santos conosco na coordenação das oficinas, as nossas preceptoras, Isabela e também a Beatriz, que tem se dedicado de forma primorosa. Então, agradeço muito e que seja muito proveitosa a nossa noite aqui, juntamente com o professor Kleber. Muito obrigada. Obrigada, Jane, pelas palavras e considerações. Para apresentar o professor Kleber, convido agora a professora doutora Célia Santos. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos e a todas.
Que bom, né, poder contar com a presença de tantos colegas, de amigos, alunos, neste webinário, e fico contente também de ver pessoas que ainda não conheço, mas que têm interesse nas pesquisas de português para estrangeiros e afins. Fico muito honrada em apresentar a vocês o nosso colega, professor Dr. Kleber Aparecido da Silva. Vou falar um pouquinho sobre quem é o professor Kleber, academicamente, né, falando, e tentamos resumir, professor, tentamos ao máximo resumir, tá? Então, vamos lá. Kleber Aparecido da Silva é licenciado em língua inglesa pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e realizou seus estudos de pós-doutoramento em várias frentes, né? A princípio no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, no Instituto de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina, e em Linguística Aplicada na Penn State University, nos Estados Unidos. Atualmente, aprofunda seus estudos pós-doutorais em estudos linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais, em didáticas das línguas na Universidade de Genebra, Suíça, e em educação multilingüe e letramento na Universidade de Witwatersrand, África do Sul. Além disso, em 2019 e 2020, foi professor visitante no Departamento de Espanhol, Italiano e Português na Pennsylvania State University, na Pensilvânia. Em 2020, foi considerado Distinguished Professor no Centro de Pesquisa Avançada do Centro de Graduação na City University of New York. Atualmente é professor associado 2 no curso de Letras, Português do Brasil como segunda língua, e é pesquisador, professor do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação em Letras. Esse programa tem o título de Linguagens, Culturas, Cultura e Linguagens na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e do Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal de Tocantins. O professor está em todos os lugares, né? Cobriu sul ao norte. Seus principais campos de interesse encontram-se na ampla área da linguagem, decolonialidade, formação de professores e professoras e internacionalização, que também incluem gênero, raça e educação linguística, raça e colonialidade, linguagem, discurso e práticas identitárias, multiletramento e educação crítica na formação de professores, teorias e pedagogias críticas, bem como práticas decoloniais na produção do conhecimento. Novamente, agradeço ao professor e colega, professor Kleber, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos também aos participantes, aos interessados, né, em aprender um pouco mais sobre o ensino e a aprendizagem e os campos afins de português como língua estrangeira. E é muito bom ter a todos aqui. E sintam-se à vontade para postarem comentários e perguntas no chat do Meet ao longo da palestra, né? Se houver alguma dúvida, então vocês podem escrever lá. Ao final, a nossa colega, a professora doutora Neiva Jung, fará a mediação das interações com o professor. Então, é com muita honra que passo a palavra ao professor Kleber para iniciar a sua palestra.
Muito obrigado, viu, Célia, pela sua gentil apresentação. Fiquei até emocionado aqui da gente rever, né, Célia, como a gente vai construindo uma trajetória, né, vai relembrando os momentos, né, onde a gente não tinha pandemia. Então eu queria destacar, viu, professora Célia, meu grande carinho pela sua pessoa, pela sua pesquisadora que você é. Em nome da professora Luciana Cabrini, queria saudar, viu, Lu, toda a comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Maringá. Neiva Jung, eu conheço por leituras, estou tendo a oportunidade de conhecê-la agora virtualmente. Eu queria destacar, viu, Jane, a minha satisfação de estar juntamente, ouvir sua voz hoje também, juntamente com os profissionais das Relações Internacionais da UEM. Eu queria saudar toda a comunidade presente aqui, da UEM e de outras universidades, e também saudar de uma forma carinhosa os alunos internacionais da Universidade Estadual de Maringá. Eu acredito que eu estou muito feliz de ver os alunos internacionais dessa universidade nesse evento. Eu queria cumprimentar, viu, Lu, você pelo brilhante trabalho feito em prol desses estudantes internacionais. Eu organizei uma fala tentando... Vamos ver se... Eu estou com 2 computadores aqui, vamos ver se vai dar certo a dinâmica, né? Então, eu pensei em fazer uma fala da agora, mais ou menos 8h15, até umas 22 horas, aí a gente sai para almoço, para jantar, depois a gente volta, por volta de 20h30, e por volta de mais ou menos meia-noite, 1h, a gente termina a nossa palestra. Essa é a minha ideia, porque para falar sobre esse assunto que eu estou me propondo, eu acredito que acho que lá para 1h da manhã, 2h da manhã a gente termina. Não, estou brincando. Eu pensei em fazer uma fala de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, e depois eu queria ouvir os colegas, os professores, né, os pesquisadores, os alunos internacionais dessa universidade, tá bom? Então, minha fala intitula-se Educação Linguística e Praxeologias Decoloniais em Português como Língua Adicional no Brasil Central, né? Então, eu queria iniciar minha fala destacando a minha grande alegria de estar em Maringá pela segunda vez essa semana. Eu tive o prazer de estar na segunda-feira discutindo com o professor Joaquim Dols acerca de uma linguística aplicada decolonial, um debate que demorou cerca de 3h30, nós fomos resistentes, né? E foi bem legal o debate com o professor Joaquim Dols, e hoje a professora Luciana me convidou para falar com vocês acerca do ensino de português como língua estrangeira, né, acerca do Brasil Central. Sempre, gente, nas minhas falas, eu gosto de iniciar primeiro a minha fala mencionando o meu local de enunciação, meu lugar de fala. Eu estou, por enquanto, na Universidade de Brasília, na capital. No momento, não estou em Brasília, estou aqui em São Paulo. Eu falei para a professora Luciana que eu estou bem alegre porque a gente contribuiu de alguma forma para o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e o museu gentilmente nos fez um convite para estar presente no museu, a fim de fazer a abertura de uma parte do museu que nós colaboramos. E aí eu queria fazer o convite a todos vocês, em especial aos alunos internacionais, para vir em São Paulo, para conhecer o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, conhecer a Pinacoteca, conhecer o memorial em homenagem a Paulo Freire, e recomendo veementemente a visitação da exposição A Carolina Maria de Jesus, que está impecável. Só que eu sugiro encarecidamente que vocês tragam lenços, muitos lenços, porque é de arrepiar, sabe? Eu acho que valeu a pena esta exposição. E se vocês forem para Brasília, gente, por favor, me visitem em Brasília. Eu vou passar o mouse aqui, ó. Aqui chama Minhocão Sul. Você vai no mezanino, na sala 18. Eu vou estar lá para receber vocês de braços abertos. Se for mineiro, eu prometo fazer um café e um pão de queijo. Se for baiano, a gente faz um acarajé, um vatapá quente. Se for do sul, a gente faz um churrasco, daqueles que vocês gostam, tá? Então vai ser um prazer recebê-los após a pandemia na Universidade de Brasília, tá? Eu gosto, viu, Jani, de começar minhas falas falando de Brasília, porque, infelizmente, a primeira representação que a gente tem de Brasília é um local de politicagem e não de política propositiva. Gente, o coletivo de politicagem está em Brasília, está no Senado e na Câmara.
Só que pessoas que fazem políticas propositivas estão na universidade e nas escolas públicas do Distrito Federal e lutando veementemente pela inclusão de alunos internacionais, especialmente imigrantes em crise, que é meu foco de pesquisa. E quando a gente faz menção a esse momento sócio-histórico, não dá para falar sobre o Brasil se a gente não falar de Paulo Freire, né? Paulo Freire escreveu em 1970 que, num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Isso há 50 anos atrás. Manter a esperança viva na educação hoje, nesse momento bolsonarástico, é realmente um ato de resistência. Bem, a partir disso então, eu acredito que o ensino de português como língua estrangeira deveria fazer aquilo que o Kanavira Rajagopala menciona, ou seja, nós deveríamos pensar sobre a vida e pensar em vida. Pensar em vida envolve pensar com oxigênio. Pensar em vida envolve aconchego, acolhimento. Pensar em vida denota mergulho. É essa perspectiva que eu tenho defendido. Não é falar sobre as pessoas, sobre os estrangeiros, sobre os estudantes internacionais, sobre os imigrantes em crise. É falar com esses estudantes internacionais. É falar em prol desses estudantes internacionais. É isso que eu tenho defendido veementemente aqui em Brasília. Isso reflete ou refrata aquilo que a minha colega Fernanda Liberali escreveu para nós tentarmos, baseado em Frei Beto, tentarmos diminuir a distância abissal entre o que nós somos e o que nós queremos ser. Bem, tendo como foco, então, Paulo Freire, tendo como foco, justamente, Kanavira Rajagopala, e tendo como foco Fernanda Liberali, eu queria organizar minha fala. No primeiro momento, eu queria falar um pouquinho acerca de políticas linguísticas no Brasil, com foco no ensino de português como língua estrangeira, como língua adicional. Depois eu queria trazer algumas reflexões acerca da geopolítica do português e trazer à tona o que eu entendo como educação crítica. Depois, a partir da minha experiência na Penn State University e na CUNY University, eu queria apresentar essa experiência que eu tive lá como pesquisador de português para estrangeiros e também agora a minha experiência em Genebra e na Universidade de Wits, na África do Sul. E por último, eu queria trazer algumas proposições, que eu queria trazer uma ideia, se nós como assessores internacionais da Universidade Estadual de Maringá, se a gente poderia fazer uma proposta, viu, professora Luciana, Universidade de Brasília / UEM, sabe? Eu tenho uma proposta para fazer para vocês, para ver se a gente poderia amadurecer juntos essa ideia, tá? Então essa seria a ideia, então. Eu queria fazer um agradecimento especial à Luciana, sabe? Eu não vou chamar de professora, Luciana não é minha colega, tá? A Luciana é minha amiga, já de muitos anos, né, Lu? A gente é amigo... Nós estamos celebrando, não vou falar o tanto, né, para descobrir minha idade, né, porque a Lu sempre, cada dia que passa, está mais jovem, né, mais bonita, né, mas a Luciana Cabrini Simões Calvo, eu queria, viu, Lu, em público, sabe, externar minha gratidão pela amizade, pelo companheirismo, pelo amor que temos um para com o outro, pelo carinho que você sempre me tratou, né, e eu estou super emocionado de estar com você, ao seu lado e sempre com você, né. E certamente você foi um presente na minha vida. Eu queria externar minha gratidão de ter recebido esse convite. Uma profissional, uma mulher que tem feito um trabalho competentíssimo, não digo na UEM apenas, eu acho que é na região sul e no contexto brasileiro, né? Acho que a Luciana é uma profissional que tem já um respeito internacional e eu queria destacar justamente a minha admiração por você, tá bom, Luciana? Eu queria destacar e verbalizar isso em público. Eu sei que você está vermelha, está tímida, está com vergonha, mas eu não tenho jeito de ficar vermelho, então eu aproveito e falo tudo que eu penso. Eu acho que todo mundo está concordando comigo. Olha, gente, tem muita gente aqui falando. Você queria falar, Lu? Eu só queria agradecer, né, Yu? A homenagem, o agradecimento. Na verdade, eu que agradeço aí a parceria, o aceite, né, por estar aqui com a gente na UEM e por todo o nosso diálogo, todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido juntos, né? Então, como você disse, não é só uma relação profissional, mas uma relação de amizade. Você é uma pessoa, um profissional, um amigo que eu admiro muito. Imagina, a recíproca é verdadeira, Lu, a recíproca é verdadeira.
Quando falo de Luciano, eu lembro muito as relações de Paulo Freire, né? As relações humanas, né? As relações humanas, elas sobressaem, né, nas relações apenas profissionais ou acadêmicas. Queria destacar minha grande satisfação, viu, Lu, de estar nesse evento. Eu queria fazer um agradecimento especial também ao meu grupo de pesquisa, ao GECAL, Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem. Você que está nos assistindo agora, se quiser ver sobre o nosso grupo, é só pegar seu celular aí agora, colocar esse QR Code, você vai ter acesso direto ao nosso grupo de pesquisa. As nossas produções, o nosso site, em parceria com o Prof. Formação, que é coordenado pela professora Kátia Martins, da Universidade de York, no Canadá. Tá? Eu vou deixar um tempinho, se alguém quiser depois pegar, é só colocar nesse QR Code. Você viu, Célia, que eu estou tentando inovar agora. Meus alunos estão me explicando que é necessário colocar QR Code. Então, agora tudo é QR Code, sabe? Então, se alguém quiser, é só apontar o celular para esse QR Code, você vai ter acesso à nossa produção intelectual como grupo de pesquisa. Eu queria fazer referência e reverência ao meu grupo de pesquisa, né? Eu sou apenas um pesquisador dentro de um grupo, né, composto de 45 ativistas né, em prol do português como língua estrangeira. Bem, eu queria falar rapidamente agora do nosso grupo, depois eu vou trazer as problemáticas. Nós temos um grupo de pesquisa chamado GECAL, ele é dividido em várias diretorias, vou passar rapidamente aqui. Nós temos uma diretoria chamada Diretoria de Eventos, uma diretoria de publicações, uma diretoria de tradução, uma diretoria de projetos e uma diretoria de cursos. Aí eu vou apresentar as produções nossas, né, que tem interface com português como língua estrangeira. A diretoria de eventos é coordenada por mim, pelo meu orientante de doutorado, lá o Sérgio Machado Pereira, e a gente faz grandes eventos, né? A Luciana já foi, a professora Luciana já foi, acho que Célia já foi em vários eventos nossos, né? A gente já fez GILAC, Jornada Internacional de Linguística da Crítica, CELIM, Conferência Internacional de Estudos da Linguagem, fizemos o evento Sul Global, que foi um evento sobre internacionalização, o professor Akari esteve com a gente, e vamos fazer em 2023 o primeiro encontro com pensadores e pesquisadores negros, né? E dentre elas, a vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, juntamente com Barack Hussein Obama, são os nossos convidados de luces para o nosso evento de 2023. Né? Dentre eles, né, Maju Coutinho, o próprio Emicida, e assim por diante. Depois a gente poderia falar um pouquinho desse evento que nós vamos organizar. Eu coloquei aí só para efeito, e a gente tem algumas conversas que nós temos, são bate-papos que nós temos, que é conversa com especialistas, onde vem especialistas em português como língua adicional, português para surdos, português para indígenas e português para estrangeiros. Né? Então, só para efeito de informação. A nossa diretoria de publicações, ela tem algumas séries de livros e algumas editoras brasileiras, dentre elas a editora Mercado de Letras. Esse livro, viu, Lu, vai sair em torno de 10 livros, né, na editora Mercado de Letras, já saíram 3 até agora, hoje é dia 10, daqui até o final do ano já saem mais 7 livros pela editora Mercado de Letras. E depois, se a Luciana me permitir, eu gostaria de agraciar vocês, Lu, com a minha série de livros para colocar aí dentro das relações internacionais no escritório de vocês, para que a comunidade possa ter acesso a esses livros. Se você me permitir, eu queria agraciar vocês com esse presente. Aí eu mando para vocês, pode ser? Eu mando para vocês, então, vou pedir o endereço e eu peço para entregar para vocês. Estamos escrevendo também uma série de livros, vai sair em 2022, esse é spoiler, né? Uma série chamada Linguagens para a Universidade, é uma série de livros voltados para a graduação em letras no Brasil. Nós vamos publicar 10 livros com uma interface entre letras e pedagogias, e temos alguns livros nas editoras universitárias, tais como da UNB, na Unicamp, na USP, na UFG, na editora da Abralim, e agora estamos começando com uma ação internacional na editora Routledge, na Multilingual Matters e na Toronto University Press, né? São algumas produções nossas. Eu coloquei alguns exemplos aí de algumas produções nossas que saíram agora como grupo agora em 2021 nós estamos, e coloquei os 2 xodós que saíram agora. Você que está nos assistindo agora, se quiser ler sobre esse assunto, esse livro você pode digitar na internet. Você já vai ter acesso em PDF a esse livro chamado Praxeologias do Brasil Central sobre Educação Linguística Crítica, um livro que nós organizamos eu, Rosane Rocha Pessoa e Carla Conte, tentando mostrar nossa produção intelectual no Brasil Central.
E o nosso xodó, viu, Lu? Isso aqui é o xodó mesmo, tá? É o livro da Abralim, o livro chama Educação Intercultural, Letramento de Resistência e Formação Docente. Esses dois livros, viu, gente? É só você digitar o nome dele, Abralim, esse é pela Pá de Parábola, e esse outro livro é pela editora da Abralim, que vai discutir um pouco, viu, professora Célia, a questão desse letramento de resistência, os estrangeiros, né, os surdos, os indígenas e assim por diante, tá? Foi organizado por mim, 2 orientantes de doutorado na Universidade de Brasília, tá? Coloquei aí alguns dossiês que nós produzimos agora em 2021, na revista Fórum Linguístico da UFSC, na The Specialist da PUC São Paulo, na Glaucus, na Universidade Federal de Viçosa, e o texto, o que eu falo que tem interface fortemente, que é esse aqui chamado Na Linguagem Ensino. Você que trabalha com português para estrangeiros, a gente organizou um volume, eu e o professor Eduardo Silva, da Universidade de Washington, sobre cidadania global em aulas de português como língua adicional. Tá? Todo esse material, esse saber foi construído e está sendo disponibilizado de forma gratuita para quem desejar, tá bom? Coloquei aí também a diretoria de tradução. O que a gente sente hoje no Brasil é que a gente quer ler os teóricos, mas a gente não, às vezes muitos de nós não temos domínio das línguas deles, né? Então nós estamos traduzindo agora os livros do Pennycook, os livros do Lingway, os livros do Sinfrey Bullock Macone, os livros do Canagaraja e os livros da Ofélia Garcia. Foi isso, viu, Célia, que a gente teve fôlego, tá? Tá? A gente conseguiu outros aí, mas eu falei, gente, vamos priorizar esses 5 agora. Então, em 2022, a gente vai publicar esses livros já em português, tá? Os livros do Pennycook e do Macone já estão 2 em processo de publicação, de revisão final da tradução feita, tá? Então, eu estou bem alegre, assim, de estar com esses colegas e eles terem nos cedido gentilmente os direitos autorais deles para a gente produzir em português, tá? Eu acho que é interessante para nós pensarmos. Temos a questão de projetos, que eu queria falar um pouquinho sobre os projetos de português para estrangeiros. Aí eu acho que os alunos internacionais que eu estou vendo, muitos deles são negros, né, Lu? Muitos deles são, fenotipicamente falando, negros, né? E eu estou muito interessado, viu, você que é aluno internacional, em entender um pouco se Black lives really matter in Brazil, sabe? Será que essas vidas nossas negras realmente importam no Brasil? E não tem como a gente falar de pesquisa se não falar de pandemia, né, gente? Então temos de lidar com projetos na pandemia e pós-pandemia, né? A gente teve um aval agora da União Europeia e da Fundação Spencer nos Estados Unidos para fomento para essas pesquisas que a gente inicia agora, em novembro de 2021. Coloquei também aí o projeto nosso que foi aprovado pela CAPES, para a gente entender as políticas familiares e as políticas educacionais em comunidades e vulnerabilidade social no Brasil. Dentre quando eu falo de comunidades e vulnerabilidade, eu estou me referindo aos estrangeiros em crise no Brasil, né? Que políticas estão sendo feitas para essas pessoas, né? Só queria trazer um dado para vocês, gente, não sei se todo mundo sabe desse dado. Infelizmente, no Brasil, nós perdemos cerca de 700 mil pessoas até o momento, quase 700 mil, né? Desses 700 mil que nós perdemos, 63% são mulheres negras que criaram seus filhos sozinhas. E dentre o imaginário desses de vulnerabilidade, grande parte dos que estão morrendo são imigrantes em crise no Brasil, tá? Então, eu queria trazer à tona, viu, Célia, esse dado, só para a gente pensar que como tem pessoas que me perguntam ainda, Kleber, não é vidas humanas realmente importam? Eu respondo já essa pergunta de uma forma bem assertiva. Se historicamente os negros fossem considerados humanos na sociedade, eu defenderia vidas humanas. Já que nós fomos assujeitados a uma política de escravidão, nós nunca fomos tratados como humanos. Então, eu acho que vidas negras realmente importam, né? Tudo bem, gente? Hoje eu tô meio atacado, tá? Eu vou mandar brasa. Tá? Eu tô aquela função agora, mira e atira, viu? E estamos com um projeto agora legal também, eu falei com a professora Luciana, né? A gente conversou um pouco, sobre pensar no teletandem, viu, Lu? Eu tô voltando ao meu projeto de doutorado, fazendo projetos com a Alemanha e com os Estados Unidos, já que os nossos alunos da UNB não podem ir para fora do Brasil, devido à falta de bolsas e à falta de pesquisas, nós estamos fazendo agora teletandem
pensando em perspectivas críticas e praxeologias decoloniais em contexto pandêmico. Os alunos do nosso curso ensinam português para os alemães e os alemães ensinam o alemão para os nossos alunos. E a partir daí, a gente está tentando pensar em praxeologias decoloniais. Coloquei aí também, só para efeito de informação, se alguém quiser ler depois. Esse aí, eu fico até emocionado de falar desse projeto. Esse é o projeto que, para mim, é o projeto que me fez eu me emocionar muito, tá? Que foi o projeto coordenado por mim, pela minha colega Vânia Casseb Galvão, da Universidade Federal de Goiás, e minha colega Kátia Chulata, da Universidade de Pescara, na Itália, onde nós levamos alunos de doutorado e de graduação de sanduíche para promover, difundir e valorizar o português dele, certo? Queria falar para vocês, gente, eram alunas que moravam na periferia de Brasília, nunca tinham pegado um avião para viajar e pegaram um avião direto para a Itália para ensinar na Universidade de Roma, Lecce e Pescara, justamente a sua língua e a sua variedade. Eu até fiz menção hoje, eles me chamaram, viu, Célia, hoje para uma fala comemorativa. Eu fiquei emocionado, sabe? Eu falei assim, que legal, né? O projeto transformou vidas, né? As pessoas transformaram o ambiente lá e se transformaram automaticamente, tá? Eu queria destacar também minha gratidão à Kátia e à Vânia Casseb Galvão. Coloquei mais 2 livros aí que a gente organizou, voltados com essas experiências nossas que tivemos aqui em Brasília, Português como Língua de Acolhimento, Língua de Herança e Língua Adicional. Esse primeiro livro publicado pela editora Mercado de Letras, e o segundo foi publicado por uma editora na Inglaterra, né? O Ensino de Português do Brasil, uma herança, um acolhimento, uma parceria que nós fizemos com a Universidade Brooks University, com a professora, minha amiga Ana Souza, da Universidade de Brooks University na Inglaterra, e também que hoje é professora da Universidade Federal de Goiás, tá? Essas algumas iniciativas. E temos pensado em cursos também, né? Cursos pela Academia Finatec, cursos de português para estrangeiros, né? E cursos para professores de português para estrangeiros. Eu só queria destacar que toda esta concepção de grupo, ela só dá por meio de parcerias, né? Então, as parcerias com a Finatec, que é a Fundação de Empreendimentos Tecnológicos da UNB, Palavras em Movimento e Prof-Formação, que são canais de alunas minhas de doutorado e pós-doutorado, a UNB e também fomento das agências da CAP, CNPq e FAPDF. Tudo bem até aí, gente? Até aí, tranquilo para vocês? Eu só trouxe à tona essa ideia do grupo, só para a gente pensar como que eu tenho, né, Martinha, pensado na arquitetura de um grupo de pesquisa. O nosso grupo, o nosso lema como grupo é defender, gente, as pessoas que não são ouvidas na sociedade brasileira. Dentre eles, né, professora Luciana, né, professora Neiva, as pessoas ou os imigrantes em crise. Eles não são ouvidos no contexto brasileiro, né? Então, a nossa ideia é essa linguística aplicada, né? Essa linguística aplicada crítica, que vai trabalhar com essas vozes que não são ouvidas. Em outras palavras, o nosso grupo de pesquisa tem como objetivo alinhavar o pensamento, desejo e ação, compreender os aspectos históricos, essas desigualdades, e tentar propiciar um diálogo com a teoria crítica, feminista, pós-colonialista e uma pedagogia antirracista. Tá? Eu acho que isso é de suma importância. Até para efeito de informação, eu vou falar depois com a professora Luciana, pensando em ações de grupo, a gente vai trazer o ano que vem a professora Patrícia Hill Collins, da Universidade de Maryland, professora emérita, que é uma grande ativista negra americana. E eu queria destacar agora em público que Patrícia está interessada, está aprendendo português, e ela justamente está interessada em entender o que é ser negra no contexto brasileiro. Ela vai ficar com a gente em Brasília por 4 a 6 meses pela Embaixada Norte-Americana e pela Fulbright, só para ver, né, essas ações, né, da gente fazer parcerias, né, com essas pessoas que defendem uma causa que, nesse caso, é minha causa e é a causa do nosso grupo de pesquisa. Eu coloquei só para informação, quem quiser aprofundar depois, alguns livros, né, o Inovação e Mudança da Linguística Aplicada no Sul Global, A Perspectiva Pós-Humanista do Pennycook. Aí eu vou fazer um spoiler agora, viu, Luciano? Vou fazer um spoiler, né? O próprio Pennycook, ele veio para o Brasil em 2015 e eu questionei muito por que não colocou Paulo Freire no livro dele.
Aí ele mandou a segunda versão do livro agora, o Critical Applied Linguistics, e cita Freire do início ao fim. Então eu acho que se a gente pensa numa epistemologia do Sul, a gente tem que pensar na perspectiva de Paulo Freire. O livro do Luiz Paulo da Moita Lopes, o livro Desinventando e Reconstruindo Linguagens, né, do Pennycook, que eu acho um livro seminal, publicado pela Routledge em 2014, e coloquei o livro do Raja, né, para uma linguística crítica, que é a leitura básica, é leitura inspiradora, ativista, insurgente. E eu coloquei, né, só para efeito de informação, um livro que a gente organizou pela Lab em 2015, chamado Políticas e Políticas Linguísticas. Bem, eu coloquei mais alguns livros aí que a gente organizou como grupo, só, né, Lu, só para contextualizar a produção nossa em português para estrangeiro. Eu preparei a fala hoje e falei, gente, a gente escreveu bastante coisa em português para estrangeiros. Né? Esse livro chamado Português como Língua Internacional, que eu organizei com Danúzia Torres, da UFRJ, o livro Português Brasileiro Transnacional, Português, Herança e Gramática, e o livro pela parábola chamado Sujeito Gramatical no Português Brasileiro, Expressão, Concordância, Ergatividade e Afetamento. É um livro... Eu recomendo, viu, gente? Dá uma lida aí. Se você achar legal, depois você me fala. Se não achar também, me escreva também, porque a gente vai melhorar os próximos. Pode ser? Bem, já falei desses livros. E aí eu queria agora começar a falar um pouquinho sobre praxeologias decoloniais. Pode ser? Aí eu vou fazer retrospecto acerca do meu aquário. Tá claro, gente? O meu aquário, eu sou alto, né? Eu sou alto, então meu aquário é um aquário meio alto, bem grande. Né? Acho que a Lu me conhece pessoalmente, Célia me conhece, e eu tenho 1,96 m, né? Quase 1,97 m. Estou crescendo ainda. Cresço meio centímetro por ano, você acredita? Ainda, né? Eu entrei na UNB com 1,80 m e pouco, e hoje eu estou com 1,96 m. Então, mas agora o crescimento está sendo pouquinho. Eu acho que eu vou chegar até uns 2 metros, tomara que dê certo aí. Mas é alto, então meu aquário é um pouco alto, meio grande. Eu vou fazer um recorte desse aquário, tá? O meu recorte vai ser circunscrito nas minhas experiências na Universidade de Pescara, na Itália, tá? Essa é a Universidade de Pescara, na Itália, que eu recomendo vocês visitarem, conversar com a minha colega Kátia Chulata. E também a experiência que eu tive na Universidade de Roma, na Itália, com meu colega Gian Rosa, né, que é da Universidade da Itália. E aí não tem como eu deixar de lado a minha experiência na Penn State University, como professor visitante, Distinguished Scholar lá, e na minha experiência na CUNY, em Nova York, tá? Então, eu vou fazer um recorte, tá, da minha experiência nesses locais, tá? Em diálogo com a Universidade de Pescara, na Itália, né, a Universidade de Roma, e na Penn State University e na CUNY. Já vou adiantar a pergunta que pode me fazer no chat. Você fala sobre decolonialidade sul global, mas suas parcerias estão no norte global? Essa vai ser uma pergunta que vai vir. Então já vou antecipar a resposta. Quando eu falar de sul global, eu não estou falando do aspecto geográfico, eu estou falando do aspecto ideológico, político. O que nos faz o sul global não é estar na América do Sul ou na Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é isso. Para mim é um aspecto ideológico. E nas parcerias que eu fiz nessas universidades, são com colegas que defendem a perspectiva da inclusão no sul global. Tá claro? Tá aí, gente, que eu estou chamando de sul global? Porque alguém pode estar, por exemplo, é a mesma coisa de falar assim, o sul global, o norte global acadêmico é o sul e o sudeste. Não é assim? O norte global acadêmico. E o sul global acadêmico é o centro-oeste, norte e nordeste. Mas pode ser que eu esteja lá no sul, no norte global acadêmico, e tenha interesse nas questões suleares. Né, Lu? Por exemplo, nós da UEM, vou falar nós da UEM, estamos geograficamente no norte acadêmico. A produção intelectual do sul e sudeste é prioridade nas políticas brasileiras. Porém, nesse âmbito, temos profissionais como Célia e Regina, que eu conheço, e Luciana, que estão interessadas em incluir as pessoas. Elas são pessoas que estão geograficamente no norte acadêmico, mas estão lutando pela causa do sul global. Tá? Lu, eu estou dando essa explicação porque foi a pergunta que me fizeram no nosso handbook que vai sair pela Routledge. Né? Perguntaram assim,
defina no handbook o que é o sul global para você. E o avaliador não entendeu o que a gente queria dizer, né? E embora o nosso handbook está sendo escrito por um brasileiro e um sul-africano. Aí eu falei para eles, ó, até geograficamente falando, a gente está no sul acadêmico, tá? Tá? Porque Brasília não é, né? Brasília não é sul global, concorda? Brasília é norte, no sentido assim, as condições que as pessoas têm estão avançadas como Maringá, como Londrina, como as capitais, né? Tudo bem até aí, gente, que eu estou chamando de sul global acadêmico, tá? Então, vamos lá. Quando eu estava lá na Penn State, em 2019, 2020, gente, faleceu nosso irmão Floyd, né? Eu participei, viu? Eu não gosto de falar muito, porque eu choro muito quando eu falo sobre as passeatas que eu participei com a morte do nosso irmão Floyd nos Estados Unidos. Essa imagem, ela mostra muito bem o que eu defendo como Black Lives Matter. Quando eu falo de Black Lives Matter, eu não estou me referindo, gente, hipótese alguma, a uma questão fenóptica, tá? Eu estou falando de uma questão ideológica. Nesta imagem, nós temos brancos e negros lamentando ou fazendo uma passeata em prol de uma causa que aconteceu lá, né? Então, eu queria destacar para vocês que, para mim, no ensino de português como língua estrangeira, vidas negras importam. Para isso, eu acho que eu tenho que definir para vocês muito bem o que eu entendo como decolonialidade, colonialidade. Vou passar rapidamente nessa parte. Fernando Liberali fala, que eu acho bem interessante, que a colonialidade é a imposição dos valores do norte global. É uma ênfase no racismo, no patriarcado, nas classificações estéticas, éticas, religiosas, econômicas e políticas. É uma ignorância sobre diferentes formas de ver, ser, sentir e agir. Eu fiquei atônito na sexta-feira passada com a perda que nós tivemos da Marília Mendonça, uma cantora, né? A cantora sertaneja, e por eu ser de Barretos, né, uma terra do peão, muita gente gosta de sertanejo, eu também gosto e gosto de outras músicas, mas eu fiquei abismado de ver um artigo publicado na Folha de São Paulo falando sobre o aspecto estético do corpo dela. Eu achei um absurdo. No momento de luto nacional, você está preocupado com questões estéticas. E eu fiquei abismado de ver uma outra reportagem produzida no outro artigo, pessoas religiosas falando que o avião dela caiu porque ela não tinha rezado para Deus naquele momento. Gente, meus orientandos sabem que é uma palavra que estou usando agora. Me poupe, sabe? Me poupe essa visão colonizada que nós temos. Então, na minha opinião, gente, nós precisamos de desfazer essas formas dessa subjetividade colonial, sabe? Nós temos de rever as concepções que temos de mulheres, nós temos de rever as visões que nós temos de uma comunidade LGBTQ+, nós temos de rever as concepções que nós temos de humanos. Para isso, eu acho que precisamos de pensar em praxeologias que tragam preocupações com a libertação, que façam-nos existir, pensar, fazer de forma harmoniosa e plena. E essas questões que eu falei para vocês agora, eu acredito que essas questões têm que ser faladas em sala de aula de português como língua estrangeira. Eu quero entender o que é uma mulher imigrante, como que ela se sente no Brasil, você está entendendo? Essas questões polêmicas, eu acho que nós temos de discutir em sala de aula. Para a gente mudar a sociedade brasileira, nós temos de mudar a escola brasileira. A escola brasileira é racista, a sociedade brasileira é racista porque a sociedade é racista, porque a escola é racista e porque muitos de nós somos racistas. A escola ela é machista porque... Não, a sociedade é machista porque muitos de nós somos machistas e na nosso trato somos machistas. Deu para captar, gente? Aí eu vou filosofar, viu, Célia? Eu gosto de uma definição de uma orientanda minha de doutorado. Eu perguntei para ela, viu, Ney? Eu falei assim, fala para mim quem é você. Ela fez a seguinte colocação. Tá dando para ouvir? Ela falou assim, quem é você? Aí ela falou para mim assim, Kleber, eu sou uma racista em desconstrução. Então que nós assumamos que nós somos racistas, machistas, homofóbicos em desconstrução. E que essas questões façam parte, né, das nossas discussões em sala de aula.
Agora, o Raja, ele é brilhante, né, gente? O Raja é brilhante. E ele trouxe uma definição, eu não vou ler toda, mas eu acho que uma parte aqui dá para a gente apresentar para vocês. Uma definição do Raja sobre colonialidade. Ele usa o seguinte termo: o colonialismo tomou conta das mentes dos povos dentro do regime de escravatura, a que os conquistadores os submeteram na sua incansável procura aos seus bens alheios, movido pela ganância e o delírio desmedido de sua suposta superioridade moral e intelectual. Olha a definição dele: a sequela gritante e danosa de uma lavagem cerebral a que os povos dominados foram submetidos leva o nome de colonialidade. Eu acho essa definição espetacular. Esses racismos, esses preconceitos, eles emergem do seio familiar, emerge talvez da própria escola e vai sendo perpetuado na sociedade, né, que nós temos. E eu acho muito legal quando o meu colega Gabriel Nascimento fala que, quando fala de português, a gente tem o nosso racismo linguístico, né, gente? A coisa tá preta, viu, Neiva? A coisa tá preta, tá? A coisa tá preta. Por gentileza, viu, Luciana? Não fale nada para denigrir a minha imagem, sabe? Essas marcas de questões de raça negativa é uma coisa para a gente repensar, né? Quando tem pessoas que falam que a coisa tá... não vou falar o nome dela, teve uma apresentadora de programa que falou assim, sobre alma branca, né? Que não queria ter uma alma preta. Eu fui a primeira pessoa que escreveu no chat lá do programa dela, falei assim, defina, por favor, o que é alma branca e alma preta. Né? Então, são coisas que a gente verbaliza, né, automaticamente. Por isso que até a Lu sabe, né? Antigamente eu usava paletó e gravata para muitas coisas, hoje minhas roupas são todas africanas, né? Até meia, todas shorts, né? Africanizado, né? Para pensar nessas questões aqui. Bem, sobre esse... Aí eu queria trazer uma reflexão rapidamente, eu tenho só 10 minutos para eu terminar minha apresentação, sobre esse fazer decolonial. Eu trouxe para vocês os projetos que nós estamos fazendo, que eu já havia ilustrado para vocês, já havia falado desses livros nossos, né, do Brasil Central, e agora eu vou só pontuar alguns aspectos nesses 10 minutos finais acerca de tópico 1, políticas linguísticas. Queria trazer algumas perguntas para nós refletirmos depois, eu queria debater com Neiva Jung, né, sobre essas questões. Primeira, os sujeitos invisíveis dessas políticas linguísticas, né? As pessoas no Brasil falam que língua, gente? Fala de onde, em termos de tempo e espaço? Como que nós somos construídos historicamente e reconstituídos? Alguma relação desses sujeitos com sujeitos cujas línguas eles procuram regulamentar? Eu não entendo como um país como o Brasil, um país continental, tem apenas uma língua oficial, que é português, sabe? Sendo que existem mais de 220 línguas indígenas, existem pomerano, existem as línguas dos estudantes internacionais que estão ficando aqui no Brasil, certo? Como que se dá esse processo? Por que a gente não pensa nesses multilinguismos? Eu queria levantar essa pergunta para a gente pensar, tá bom? Quando fala do português, já que minha fala pediu para eu falar do português, eu tenho que pensar, por exemplo, se alguém quiser assistir essa fala do Nelson Viana, eu achei belíssima essa fala, múltiplas questões de linguística aplicada e as propostas curriculares para o ensino de português no exterior. E a provocação que eu queria fazer para vocês, para nós aqui, será que não devemos pensar em propostas curriculares para o ensino de português no contexto brasileiro? Né? Tudo bem? Essa é uma live, só você digitar uma live da Lab, você vai ter acesso a essa fala do Nelson, que eu achei bem interessante acerca disso. Falar que português é uma língua importante é chovendo molhado, né, gente? Eu acho que o português eu trago um dado aí, é a quinta língua mais falada do mundo, temos mais de 244 milhões de pessoas que falam português, já fizemos muitos gols de letra, hoje a gente só faz gol contra, né? Nosso último gol contra foi um determinado presidente de um país fala de língua portuguesa, do G20, que não teve uma predisposição de tirar nenhuma foto com as pessoas que eram os líderes do G20. Né? Não vou falar o nome dele porque me proibiram de eu falar o nome dele, tá? Não falo o nome dele em hipótese alguma, mas, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Vamos falar de coisas boas, né? Falar em vidas em português, a gente pensa, por exemplo, nos vários países que falam-se português, dentre eles, eu queria enfatizar Macau, na China, né?
e Goa na Índia, por exemplo. Embora nesses dois contextos, a língua mais falada por eles não é justamente o português, não é o português a língua oficial. A língua oficial é português, mas em Macau, na China, se fala-se cantonês, por exemplo, né? E também Goa na Índia se fala-se mais inglês do que português, né? Então, só uma representatividade dessas línguas em português. Eu chamei de vidas em português, né? Eu não estou usando muito esse negócio de lusofonia, tá? Lusofonia para mim já foi. Eu estou falando vidas em português, tá? E também pensar no português em diferentes contextos, né? A Luciana tem feito um trabalho bem interessante, né, Lu, sobre língua franca. Então, até pensar no português como língua internacional, língua franca, língua de fronteira, língua de herança, língua adicional, língua de acolhimento e assim por diante. Eu vou só ilustrar algumas ações que nós temos via Itamaraty, voltado para o português, tá? Eu vou ilustrar para vocês aqui. É o CELP-BRAS, né? Acho que vários alunos aqui, né, Célia, vão fazer o CELP-BRAS, que é o exame de proficiência em português como língua estrangeira. É justamente uma iniciativa do Itamaraty, via Ministério da Educação, que eu acho interessante. A questão, eu coloquei aí para você, aluno internacional, se você quiser entrar no site, nesse site da URGS, a minha colega Juliana Schoffen fez um acervo de todas as provas do CELP-BRAS. Eu acho que é uma ação legal, viu? Eu gosto dessa ação. Você tem acesso a todas as provas do CELP-BRAS, tá? Então, se alguém depois tiver interesse, eu posso passar o link, né, desse acervo do CELP-BRAS. Coloquei para ilustrar aí também o projeto Platô, que é o projeto que é pelo ILP, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é o portal do professor de português como língua estrangeira, que eu coloquei aí para ilustrar para vocês, que é esse portal, chamado Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, Língua Não Materna. E agora vou trazer algumas colocações acerca de algumas instituições, desafios que as instituições brasileiras têm. A Edilene Mendes, uma pesquisadora renomada da área de português para estrangeiros, fez uma fala, e eu vou citar algumas coisas dessa fala que ela fez, que eu acho que vai ter uma relação com a minha fala aqui. Ela menciona que os desafios do português como língua estrangeira hoje circunscreve 4 aspectos. O primeiro aspecto é o desafio do conhecimento, né? De nós formarmos sujeitos para transitar, produzir e partilhar conhecimento. De acordo com Edilene Mendes, temos desafio profissional, que é preparar, em estágios iniciais e continuamente, professores para formar alunos, né, e cidadãos plurilingües, né, e multilingües. Um terceiro aspecto que ela menciona é o aspecto social, que é promover o acesso a uma educação plurilinguística aos alunos das escolas públicas e das camadas populares. E, por último, ela menciona para nós considerarmos o aspecto político, ou seja, considerar no processo de internacionalização a representatividade de línguas além do inglês e do espanhol, mas pensar também no português, né? Eu acho que essa questão do conhecimento, do profissional, do social, do político é de suma importância. Para isso, de acordo com Mendes, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de fazer algumas ações. Precisamos de fazer, eu vou passar esse aspecto aqui, ó. Precisamos de criar mais universidades brasileiras, tal como a UNILA, em Foz do Iguaçu, a questão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Precisamos de criar mais Unilabs, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Gente, me poupe. Como que pode um país continental ter 2 universidades, 2 universidades que trabalhem nesse aspecto multilingüe, né? Como que pode isso, né? Aí, Lu, que vai entrar minha proposta, tá? Meu cabelo até arrepiou agora, eu tirei meu óculos agora, sabe? Meu olho azul escuro ficou até mais escuro, porque não dá para falar que no Brasil você só tem 2 cursos de graduação em português para estrangeiros. Não dá. Você só tem a UFBA e tem a UNB. E tem, na Universidade Federal de Goiás, um curso de educação intercultural. Embora a Unicamp e a URGS tenham uma complementação em português para estrangeiros, tá? E eu estou pretendendo na UNB criar um curso de graduação de português para falantes de outras línguas. Porque falar de português para surdos, indígenas e estrangeiros são coisas diferentes. Eu tenho que falar português para falantes de outras línguas, para os estudantes internacionais, para os imigrantes em crise, tá? Depois eu vou trazer uma proposta no finalzinho aqui.
tá? Bem, formação contínua, nós tínhamos a formação contínua, nós tínhamos iniciativas do Profic pelo Itamaraty, o projeto PLO, que era a formação de português como língua de herança, e a formação continuada de professores de português para falantes de espanhol, que era da UFBA, e também a Casa do Brasil na Argentina. E eu queria trazer algumas provocações, vou chegar agora na parte final, no ciclo inicial, vou trazer várias provocações. A primeira, se a gente não poderia criar uma rede de cursos de formação contínua para profissionais de português como língua estrangeira, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Expandirmos, talvez, as extensões universitárias, termos mais vagas, né, gente, para professores de dedicação exclusiva em português para estrangeiros. Não tem concurso para nós, não. Não tem concurso no Brasil, não. Tem um concursinho ali, outro na China, sabe? Não dá, não, sabe? Embora tenha essa extensão universitária em várias universidades, a própria UEM tem extensão universitária em português para estrangeiros, precisamos de expandir isso, essa extensão universitária. Por isso, agora eu vou chegar na parte final e já entro nas considerações finais. Eu queria trazer uma proposta, tá, Lu? Eu queria trazer uma proposta para a gente pensar aqui. Essa proposta minha é a partir da minha experiência no curso de Português do Brasil como segunda língua e a minha experiência no programa de pós-graduação linguística da UNB. Essa vai ser a minha proposta. Eu pus aí o programa de pós e depois a Universidade de Brasília. A minha proposta é a seguinte, surgiu a partir do diálogo com o meu grupo de pesquisa, tá? Não vai dar tempo de eu falar das linhas que a gente trabalha, eu vou passar essa parte para ir na proposta, tá bom, Lu? E depois eu volto nessas partes se alguém quiser saber. Eu só coloquei aí, para efeito de informação, as linhas que a gente tem trabalhado, coloquei rapidamente as perspectivas teóricas que nós temos defendidos em português para estrangeiros, o que entendemos como educação linguística, que eu posso debater depois, apresentar para vocês no debate, a questão da sociedade que nós queremos e pensar nos cidadãos planetários que nós almejamos. Aí agora vai entrar a minha proposta. Eu acho que aí vai entrar a minha proposta para a gente pensar aqui juntos. Aí chegou na proposta, Lu, chegou na proposta. Vamos deixar o aspecto teórico de lá, vamos para a proposta. A proposta que eu queria fazer, eu queria debater com vocês, foi uma proposta que eu fiz no meu pós-doc, para tentar ligar ações laterais e multilaterais para o ensino de português a partir de uma praxeologia decolonial. Então, nos nossos cursos, eu defendo veementemente a questão de ensino de português por meio do AUEM Idiomas, sabe? O núcleo de estudos de português como línguas estrangeiras na UEM. Aí na UEM não vai ter embaixadas em Maringá, né? Mas talvez fazer parcerias com embaixadas e consulados. É uma proposta que eu tenho feito em Brasília. Uma outra é pensar na formação inicial. Não é só pensar em PIBIC, em PIBID, pensar em mobilidade virtual. É isso que eu tenho pensado muito agora. Nós tínhamos no Brasil, antigamente, o programa chamado PLI, que era o Programa de Licenciaturas Internacionais. Nós não temos mais esse programa. Mas colocar os nossos alunos para ser leitores, sabe? Botar para quebrar iniciativas com assessoria internacional. A formação contínua, os alunos de mestrado e doutorado. Me desculpe, não dá para um aluno fazer doutorado e ele não interagir globalmente. Não dá mais, não dá para ele fazer. E temos de pensar em doutorado sanduíche, mestrado profissional. E também pensar na nossa transformação como formadores de professores, né? Iniciativas do PIBID, tal como o PROCAD, Mobilidade Internacional, PROEX e assim por diante. Então, eu acredito, eu posso falar depois com vocês com mais tempo, que nós podemos pensar no ensino de português, na formação de professores de português, na transformação contínua de professores de português e pensar também na nossa transformação como formadores de professores de português como língua estrangeira. Tudo bem? A partir disso, então, eu vou terminar agora com algumas provocações. A primeira provocação é a seguinte: ser usuário de uma língua é suficiente para ensiná-la para falando de outras línguas? Ou é necessária uma formação específica? Nasceu no Brasil, já é professor de português? De que competências, saberes, o professor de português como língua estrangeira deveria dispor? Quais são as questões? Como lidar com questões culturais? Em outras palavras, quais saberes o profissional da área deveria ter? Eu queria depois conversar com vocês, com o Neiva Jung, sobre essas questões. Então, vou terminar agora, tá, Lu? Já está no meu momento agora de terminar. Então, eu vou agora só fazer umas considerações finais decoloniais. Dominar uma língua é mais... nós temos de pensar como Raj.
são eles que têm que aprender a dominar a língua. Eu pus francês aí, mas pode ser francês, inglês, português. Mas não deixar que a língua nos domine. A questão do ensino de português é justamente pensar na formação docente, seguir aquilo que o Paulo Freire havia proposto. Refletir decolonialmente é fazer da nossa sala de aula o que Nietzsche falava, né? Nietzsche falava que os grandes momentos da nossa vida é quando nós juntamos a coragem de transformar as nossas fraquezas no melhor de nós mesmos. Eu acho que a sala de aula de português como língua estrangeira nos dá condições para nós transformarmos nossas fraquezas nos melhores de nós mesmos. E para refletir agora, para terminar, eu defendo que temos de lequetizar, tá? Meu amigo Lequete Macalela fala que nós temos de recenter in silence voice from the global south. Nós temos de colocar a voz do sul no centro e de silenciar essas próprias vozes. E para isso, aí eu vou terminar com a citação de um livro que eu vou lançar o ano que vem, chamado Sim, Nós Podemos, que eu falo que a questão da educação linguística, educação de português como língua estrangeira, ou ela é transgressora, ou ela é libertadora, ou ela é transformadora, ou ela não será nada. Em outras palavras, eu termino a minha fala da seguinte forma. Eu penso, tudo que eu falei até agora para vocês é sintetizado nesta citação de Suresh Kanagaraja. A gente teve um embate semana passada. Ele falou que nós temos de pensar local e agir global. Eu acho que quando a gente pensar local e a gente agir global, a gente vai conseguir ter um aspecto geopolítico e uma educação linguística decolonial. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês. Coloquei meu e-mail, se alguém quiser depois que eu envie os slides, eu estou inteira à disposição para compartilhar. E eu queria, para finalizar aquilo, eu vou só parar o compartilhamento, vamos ver se vai dar certo. Espera aqui. Muito bem, então eu queria destacar minha grande satisfação que está nesse evento. Me coloco inteira à disposição para a gente debater agora com a professora Neiva Junk e também com todos os acadêmicos dessa universidade. E eu queria destacar que essa iniciativa, ela muito me inspira, tá? Como professor e pesquisador. E mais uma vez queria cumprimentar a Luciana e toda a comunidade acadêmica pelo trabalho que vocês têm feito em prol do português como língua estrangeira. Muito obrigado.